ajeitar um pouquinho melhor. Olá, irmãos e irmãs, boa noite. O Senhor esteja convosco, esteja em sua família, esteja em sua casa. Voltamos então para o nosso segundo programa do Viver em Família. Iniciamos então este nosso encontro, como sempre vamos fazer, fazendo a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Queridos irmãos, retomando o nosso último programa, que nós falamos, que nós lemos o texto daquele jovem chamado Sete, sobre casamento não é para você, a gente quer comentar alguma coisa. A gente acha que vamos nos casar para ser feliz, ou dizemos que vou ser feliz com determinada pessoa, com aquela mulher, com aquele homem. E nós então achamos que nós estamos casando para nós. É por isso que o texto diz: casamento não é para você. O casamento é para a pessoa com quem você ama, a pessoa com quem você está se casando. Se fosse para você, seria um jogo de interesse. Você estaria entrando numa sociedade olhando, calculando, mensurando ou medindo o que o outro pode proporcionar para você dentro desse relacionamento. Como a gente falou tanto de amor, o amor é doação, o amor é decisão, o amor é fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Isto vem de encontro a este texto de que o casamento não é para você. Olhemos para dentro da nossa casa, nossa família, nossa vivência, nosso comportamento, como eu me comporto como homem, como a mulher se comporta como mulher, os filhos, como você ajuda o desempenho, o desenvolvimento dos seus filhos dentro da sua casa. Como você leva o crescimento dos seus filhos. Vejamos uma situação. Você trabalha fora, sua esposa trabalha fora, os filhos estudam, ainda crianças, adolescentes. Que horas vocês chegam em casa? Que horas você chega? Que horas chega sua esposa? Que horas você sai de casa? Que horas os filhos saem? A quem compete cada tarefa dentro de casa? A gente tem determinados comportamentos achando que nós somos hóspedes na casa que nós moramos. Nós esquecemos que nós somos sócios. E como sócios nós temos que contribuir, nós temos que colaborar. Nós temos que amar a família também na divisão das tarefas. Ou às vezes nem que não seja a divisão das tarefas, no sentido de amor, você fazer tudo. Mas a divisão das tarefas é importante para que cada um tenha noção da sua responsabilidade em casa,
na sociedade, no trabalho. Porque o que acontece hoje? Na sociedade, nós achamos que os outros têm que fazer tudo para nós. Nós não julgamos que nós temos obrigações, que nós temos responsabilidades. E pior, dentro de uma sociedade competitiva, dentro do tipo de geração que nós temos hoje, que enquanto está bom o trabalho, permanece naquele trabalho, dali a pouco se cansou daquele trabalho, vai procurar outro. Isso acontece também na vida familiar, dentro dos relacionamentos. Então se troca de amigo, se troca de esposo, se troca de esposa, como o jovem nessas gerações troca de emprego, troca de atividade. Não conseguem levar à frente, não conseguem levar a término, avante os seus projetos. Desiste antes, falta foco, falta comprometimento. E comprometimento envolve para todos os membros da família. Então, quando nós chegamos em casa, comumente acontece, nós homens nos encostamos e deixamos que a mulher faça todo o serviço da casa. Será que a nossa esposa, a nossa amada esposa, a nossa querida esposa, não enfrentou também um dia de trabalho, de desconforto, de estresse? Será que nós levamos tão a sério a expressão dona de casa, em que só a nossa esposa é a dona de casa? Nós também temos responsabilidade nesta casa. Nós também temos obrigações com a nossa família. Então é importante a nossa divisão de tarefas dentro de casa, todos se empenharem, se comprometerem em fazer alguma coisa. A nossa casa, ela não é uma hospedaria onde nós vamos apenas pernoitar e no outro dia levantar-nos e irmos para o trabalho sem termos contribuído com nada. Você paga para sua esposa, além do que ela ganha no seu trabalho, para que ela cuide da casa? Você paga diárias, você paga pernoites para permanecer na casa, na hospedaria? E nesse sentido que nós também chamamos a atenção dos filhos para a sua responsabilidade na colaboração com os pais. Só pela colaboração? Não. Pelo entendimento, pela compreensão da sua responsabilidade dentro da família. Da sua responsabilidade como membro da família e como membro da sociedade. Disse que os filhos não têm que trabalhar, que fazer os filhos trabalhar, escravizar os filhos. O Padre Zezinho diz num texto de relacionamento familiar que filhos têm que obedecer e os pais têm que ser responsáveis e têm que ser verdadeiros amantes dos filhos. Mas numa divisão de comportamento, nunca pode ser o filho, dentro de um placar, por exemplo, de 8 pontos, o filho ter uma pontuação melhor do que o pai ou do que a mãe. Os filhos não podem ter uma pontuação nesse placar de empate. O placar ideal é 5-3. Isto nas palavras do Padre Zezinho. Por quê? O filho deve obediência. O filho ganha os pontos pelo amor que o pai e a mãe os tratam, que os ensinam. E o que significa o filho fazer alguma coisa em casa? O filho ajudar na tarefa da casa. Significa o fato dele estar compartilhando, apenas colaborando a tarefa da casa? Não. Significa que esse filho também está aprendendo um comportamento na sociedade, além do comportamento familiar. Além do comportamento escolar, por exemplo, onde ele deve respeito com os colegas e com os professores. O que acontece hoje que nós vemos na sociedade em termos de comportamento ético e comportamento moral? O que os nossos filhos aprendem vendo televisão, assistindo filmes, vendo o que os amigos fazem, o que os colegas fazem? Está sendo mais importante o que eles aprendem lá
ou o que eles devem aprender em casa? Nós pais estamos sendo vigilantes com aquilo que nossos filhos estão aprendendo? De repente o seu filho se torna um marginal, um delinquente, e você não sabe por que, você fica se perguntando onde foi que eu errei. Talvez por não dar a devida atenção ao seu filho, não chamar a atenção no momento que ele precisava, no momento que ele cometeu um pequeno delito, às vezes dentro de casa mesmo. O que nós podemos fazer para ensinar os nossos filhos neste aspecto? O Padre Zezinho usa um exemplo também de um pedaço de bolo na geladeira, para toda a família, num momento de uma refeição, de um lanche, compartilhar aquele bolo. De repente alguém vai e come aquele bolo. Você não vai falar nada para o seu filho, não vai ensinar que aquele bolo era para ser compartilhado entre todos? Se você não fizer nada, você está perdendo uma grande oportunidade de dar um rumo correto em relação ao comportamento na sociedade para o seu filho e para a sua filha. Será que os homens que nós criticamos hoje, por causa do seu comportamento imoral, antiético, violência, corrupção, roubos, será que eles não tiveram uma família? Por que será que eles se tornaram assim? Será que não foi porque os pais fecharam os olhos diante do que eles faziam de errado? Ou será que os pais não riram quando eles contaram de alguma coisa que fizeram para o outro e que não estava correto? Será que os pais não riram diante dele ter surrado o coleguinha, surrado o irmão? Dito que este sim é forte porque conseguiu superar o seu adversário, superar o seu concorrente? Isso nós não colocamos, não estamos colocando limites, nós não estamos definindo regras. E com isso nossos filhos vão achando que não têm discernimento, ou perdem o discernimento do que é certo e do que é errado. E aí faz tudo que é errado achando que está fazendo certo também. Às vezes até porque com os nossos risos, achar bonito, nós acabamos dando a entender para o nosso filho, para a nossa filha, que o que eles fizeram não estava errado. Então é preciso que nós também tenhamos esta orientação para os nossos filhos. Nós temos lido na minha casa todo dia a Sagrada Escritura. Então a gente às vezes para e reflete, comenta sobre alguma coisa que a gente leu. E uma das coisas que a gente leu é que os filhos têm o dever, a obrigação, a responsabilidade da obediência aos pais. Às vezes a gente quer ser um pai ou uma mãe democrático com o filho, levar tudo na negociação, e às vezes o filho não respeita essa negociação. Então é preciso, às vezes, você chegar, pai e mãe, e dizer para o seu filho: eu tenho sobre você o poder pátrio, o poder materno. Você deve obediência. A Sagrada Escritura está dizendo isto. Mas a obediência por quê? Porque você tem que ter o pulso firme diante do seu filho, por amor a ele, não para subjugá-lo, para humilhá-lo, para constrangê-lo, mas porque você tem a sua responsabilidade, a sua obrigação perante os seus filhos. É claro que muitas vezes surgem os conflitos, as broncas, e aí o que acontece? Daqui a pouco a gente volta contando uma historinha engraçada sobre o relacionamento familiar e o nosso comportamento. Agora nós vamos aos comerciais.
Voltamos então ao nosso programa Viver em Família, da TV Nossa Padroeira. E nós falamos tanto de amor que convém a gente falar de um hino bonito da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 9. E ele diz o seguinte: ainda que eu falasse línguas as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, não faz nada de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não se regozija com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto as profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado e limitada é a nossa profecia. Belíssimo esse cântico, né? São Paulo usa aqui a palavra caridade. São Paulo escreve para os gregos este trecho. Os coríntios é uma comunidade que ficava na Grécia. E São Paulo então usa a palavra caridade. Ele na língua original certamente ele usava a palavra ágape. Ou seja, das formas de amor que nós refletimos no programa anterior. Lembram que nós falamos do amor filia, do amor eros e do amor caridade, o ágape? Pois é isto que São Paulo usa, dizer que aquele que ama, que tem caridade, ele não se orgulha de ter se superado, de ter sido melhor. E aí nós vamos ver umas outras situações que isto se enquadra perfeitamente no sentido de que, por exemplo, numa briga, embora nós devemos evitar as brigas, se numa discussão nós perdemos, não devemos considerar como uma derrota, mas como uma compreensão do argumento do outro, embora não devamos ficar argumentando para evitar que o conflito se alastre. Conta o Padre Léo que um certo senhor foi numa família, ou melhor, ele foi procurar um monge porque a sua família estava desunida, em conflitos, os filhos com comportamentos inadequados. E ele foi procurar este monge, então, tendo saído do seu trabalho, mas antes de procurar o monge, que tinha boa fama na região, ele passou no boteco e tomou uns tragos lá. E chegou então procurando o monge, um monge famoso das mãos santas, e o monge então pôs a mão sobre a cabeça deste homem e falou: então, meu filho, qual é o teu problema? Ora, o meu problema é a minha família. Minha família, se o senhor não conhece o inferno, é só o senhor ir lá em casa. E esse monge então, com as mãos sobre a cabeça deste homem, disse: meu filho, eu estou tendo uma visão horrível aqui. Horrível para aquilo que vocês estão sofrendo, para aquilo que vocês estão padecendo. Mas, no entanto, é uma coisa boa o que está acontecendo na casa de vocês. Porque Jesus Cristo está disfarçado na tua casa. E então o homem disse assim: não é possível. Olha na Bíblia direitinho o endereço aí, porque não pode ser na minha casa.
Tudo o que acontece de ruim acontece na minha casa. A minha casa é um inferno. Para começar, faz 2 anos, 3 meses, 2 semanas, 2 dias e 3 horas que a minha sogra veio morar com a gente. A minha mulher toma um monte de remédio. Pesa uns 200 quilos de tão gorda que está. O meu filho mais velho tem um cabelo comprido, uma estalta desenhada no braço aqui, fuma maconha. A minha filha já teve uns 5 namorados. Usam as roupas que mais parecem a roupa de Jesus Cristo na cruz. O meu filho mais novo tem 12 anos, já foi expulso de 3 colégios. E aí então o monge disse assim: meu filho, mas vocês precisam compreender o que está acontecendo dentro de casa de vocês. Vocês precisam tratar bem um ao outro, porque senão vocês acabam tratando mal Jesus Cristo. O Jesus Cristo que está morando na sua casa. O homem disse assim: pois eu vou resolver esse problema agora com a minha família. Chegou em casa, reuniu a família e eu quero saber de vocês agorinha, agora, quem de vocês aqui é o próprio do nosso Senhor Jesus Cristo? Aí o menino mais novo, e o pai bebeu. Eu bebi sim, mas eu estou sóbrio, eu estou consciente do que eu estou falando. Eu tive numa conferência hoje com os santos monges das Santas Mãos, e ele disse que um aqui é o próprio do nosso Senhor Jesus Cristo que está hospedado aqui em casa. Eu quero saber quem é de vocês que se apresente. Aí então o menino disse assim: pai, será que não é a avó? Deus o meu livre, meu filho, tá louco, essa velha, eu tenho tanta raiva dessa velha. Aprenda uma coisa, meu filho. Sogra é boa que nem cerveja, geladinha em cima de uma mesa. Aí a velha disse assim: ah, deve ser. Deve ser você então. Ou melhor, a menina falou: ah, deve ser o pai. Aí foi a vez da velha resmungar. Ah, deve ser. Eu nunca fui com a tua cara, seu medonho. Desde a primeira vez que você apareceu na minha casa querendo namorar com a minha filha, eu sempre fui contra o namoro de vocês. Repete o que a senhora está dizendo. Pois eu nunca fui com a tua cara, seu medonho, cachaceiro. Onde é que está na Bíblia mesmo que Jesus usava, bebia, era um sem vergonha, de um cachaceiro, mulherengo? Aí foi a vez da mãe falar: ah, deve ser o menino mais velho. Da onde isso, mulher? Tá louca? Onde é que você vê Jesus numa cruz, com aquele cabelo comprido dele, uma estalta desenhada no braço, que fumava maconha? Aí a vez do menino de novo. Ah, deve ser a mamãe. Você tá louco, moleque? A tua mãe com esses 300 quilos, onde é que está escrito na Bíblia que a cruz era de ferro para suportar o peso todo esse peso dela para levantar? Onde é que tem guindaste na Bíblia para levantar a cruz com a tua mãe? Aí foi a vez da velha. Ah, deve ser a menina. É possível, é possível. Essa menina, as roupas, para começar, as roupas que ela usa, parece as roupas que Jesus usava na cruz. Já teve um punhado de namorado e outro dia eu vi com esses olhos aqui, eu estava meio bêbado assim, mas eu estava consciente, eu vi ela sentada no colo do outro homem lá. Aí a mulher diz assim: será que ela não estava sentada no colo de outro porque você deixou de dar colo para ela? E assim então eles ficaram naquela bronca toda, um acusando o outro, foram dormir pensativo, no outro dia foram para o serviço, cada um para os seus afazeres, ou nada a fazer. Ao voltar no final do dia, o menino pergunta para o pai: pai, você pensou no que o homem disse? Pensei, meu filho, pensei o dia inteirinho. Eu acho que eu tenho que tratar melhor essa velha. Pois é, pai, eu acho que a avó deve ser Jesus Cristo. Ele diz assim: deve ser. Afinal de contas, ela é a mais velha aqui, deve ser a que está mais perto de Jesus Cristo na Bíblia. Ela vai bastante à igreja, ela faz oração. Eu vou tratar melhor essa velha. No outro dia, de manhã cedo, ele levanta, prepara um café, prepara uma xícara de café com leite na bandeja e leva para a sogra no quarto.
Bate na porta, a velha responde lá de dentro com aquela voz assim de quem acabou de acordar. Quem é? Sou eu, minha sogra. O que você quer? Eu vim trazer um cafezinho com leite para a senhora. Entra! Ele entra, então vai servir o café para a velha diz assim, café para mim, você? Toma um pouquinho, vê se não tem veneno. A velha tomou o café, passou a ter um pouco mais de sentimento, de respeito com aquele homem. Mais tarde, a mulher conversando, pergunta para o marido, será que não é a menina mesmo? Agora falando sério, depois de um dia de pensamento, uma noite até mal dormida por causa disto. Pois é, né? Eu estava pensando que às vezes eu deixo de ter um pouco de carinho com a minha filha, deixo de dar o colo que às vezes ela vai procurar nos outros, e então eu me perco na minha responsabilidade de pai, no controle que eu devo ter com os meus filhos. Ele passa então a tratar melhor a menina. A velha passa a tratar melhor a menina. A mãe, diante do seu argumento, passa a tratar melhor a menina. Novamente, numa outra conversa, ela pergunta, será que não é o menino mais velho? Ah, Deus o livre, mulher, você está louca com essa ideia? Onde é que está na Bíblia que Jesus usava uma tatuagem no ombro, aquele cabelo comprido? Não sei porque eu não cortei o cabelo desse meu filho ainda. Onde é que Jesus Cristo fumava maconha? Tá certo que tinha cabelo comprido porque não era meu filho. Se fosse meu filho eu cortava. Mas mesmo assim, diante desse diálogo, perceberam que a responsabilidade era dos pais. Era deles. Ela então questiona o marido. Quantas vezes você botou a mão no ombro do seu filho, saiu para um passeio juntos? Você já foi jogar futebol com ele, participar do esporte dele, com os seus amigos? Esses dias eu ouvi, dizendo ela, numa palestra do professor Felipe Aquino, que os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. E então, ele passa a observar melhor o filho e a tratar melhor também o filho. Num novo questionamento, a mulher pergunta para o filho, pergunta para o marido, e o menino mais novo? Ah, esse não tem jeito, esse é um caso perdido. Onde é que Jesus, afinal de contas, é bem possível que ele seja Jesus, porque este menino, com 12 anos já foi expulso de 3 colégios, Jesus foi desobediente, os pais também. Com 12 anos estava lá no meio dos doutores, discutindo com eles. Mas olhe bem para o teu filho, por que será que ele foi expulso de 3 colégios? Por que ele tem esse comportamento? Como nós estamos tratando o nosso filho? Nós estamos olhando para o seu comportamento? Nós estamos acompanhando o desenvolvimento dele na escola? Nós não vamos chamar a atenção dele com amor, com carinho, como devem fazer os pais em relação aos filhos? Também mais uma mudança para que eles tivessem em relação a mais um filho. Numa outra conversa, a filha comenta com o pai, papai, será que não é a mamãe? Ah, minha filha, pela forma e pela quantia que a sua mãe se dedica a nós, é bem possível que seja ela. Nós precisamos tratar melhor a nossa mãe. Nós precisamos ver o carinho que ela tem conosco em casa, fazendo a nossa refeição. Numa outra conversa, a filha pergunta para a mãe, mãe, será que não é o papai? E a mãe diz, é possível que seja. E como nós temos tratado o meu marido, o pai de vocês? Por que será que ele não vem direto do trabalho para casa? Ele passa pelos botecos, fica bebendo. Teu pai gosta tanto de um franguinho assado. Quando foi a última vez que a gente fez isto para ele?
E então esse relacionamento entre eles foi mudando, eles foram percebendo as responsabilidades deles diante de cada situação, diante de cada um. O pai passou a jogar futebol com o menino, a menina passou a ir mais no colo do pai. A alegria dessa menina era morder a orelha do pai, fazer carinhos, fazer cafuné. A mulher, que tomava um mundo de remédios por causa de tanta doença, parou com aquilo tudo de remédio. A sogra passou a ajudar em casa com a sua aposentadoria. O bom relacionamento traz também boa saúde. O menino passou a ser melhor acompanhado e ter um melhor desempenho na escola. E qual foi a alegria desse monge, então, 2 semanas depois, ver a família sentada no primeiro banco da sua igreja, participando da missa. E aí então vai esse monge, conversa com aquela família, e diz assim: olha, eu estou muito feliz, muito, vocês não têm a ideia da minha alegria em ver vocês agora como uma família participando da Santa Missa, participando aqui na minha igreja. Porque vocês finalmente descobriram que Jesus Cristo está em cada um de vocês. Jesus Cristo é o verdadeiro amor, a expressão do amor de Deus, a expressão do amor de Deus que é Pai, do Deus que é o próprio amor. E assim, meus queridos irmãos, o relacionamento familiar é o respeito ao nosso próximo. Agradecemos a sua participação, a você telespectador, que é meu irmão, meu próximo, é o próprio Cristo que está no meio de nós. Não deixe de acompanhar o nosso programa nos domingos e terça-feira às 8h da noite, aqui pela TV Nossa Padroeira, no Facebook, no YouTube, e a dar o seu joinha, o seu curtir lá, o seu ok, para a gente, e apresentar os seus questionamentos para a gente ter um encontro mais integrado, nós com você em casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, da Sagrada Família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.